Olá, meus queridos alunos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nós já falamos aqui sobre alguns erros que existem nas nossas Bíblias, certo? Você já aprendeu aí sobre alguns erros que tem ali no Antigo Testamento, alguns, né? No Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas. Desta feita, nós vamos estudar sobre algumas aparentes contradições. Eu vou mostrar para você alguns textos, né, do livro de Gênesis. Eu poderia apresentar para você várias aparentes contradições em toda a Bíblia, sério mesmo, de verdade. Começando do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Entretanto, seriam muitas aulas para fazer isso. Então, em vez de eu te dar esta aula, eu quero te indicar um livro que pode fazer isso por mim. Manual Popular de Enigmas e Contradições da Bíblia. Tem de Gênesis e Apocalipse várias aparentes contradições. Foi escrita por dois camaradas top, tá? Então, assim, não perca esta oportunidade. Vá lá, compre esse livro, faça essas pesquisas para você ver. Entenda o que eu estou dizendo. Pequenas aparentes contradições. Parece, mas quando chega assim nos textos originais, você vê que na verdade o problema está na versão. Você já viu vários que eu lhe apresentei, né? Pega o seu caderno, pegue sua caneta e vamos anotar, porque tem muita coisa para eu passar para você agora no nosso slide. Vamos lá? Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos então para o slide, né? Nós já estudamos aí sobre alguns erros, agora vamos estudar sobre as aparentes contradições. Por isso que eu coloquei lá no cantinho, tá vendo? Contradições. A escola você já conhece, Escola Transformados pela Palavra. O professor, esse que vos fala, já estamos há dias estudando, né? O professor Gustavo Marques. E aí tem as figuras, os jovens estudando, pesquisando, né? Alguém dando lá. Vamos para o próximo slide. Nesse slide aqui, tem essa indagação. Contradições na Bíblia? Aí aqui do lado tem um rapaz falando assim, sério mesmo isso? Do outro lado tem um rapaz pregando, claro que não tem contradição na Bíblia e tal, né? Aí do outro lado tem alguém pesquisando, deixa eu ver. Aí o outro não tem notebook, e ele falava, bora ver nos livros. E alguém lá em cima, uma mulher também pregando, na mesma fé que o rapaz embaixo. Tudo tem um significado aqui, tá? Mas eu não vou explicar os significados aqui, eu vou deixar você refletir. Próximo slide. Já estudamos sobre os erros de tradução. Agora vamos estudar sobre as aparentes contradições nas Sagradas Escrituras. Lembrando que eu estou dizendo que são aparentes e não que são contradições, tá? Então veja bem, quando os críticos da Bíblia perguntam como você pode crer na Bíblia estando ela crivada de erros, o que você responde? Aí eu pergunto para você, o que você responde quando você está lá na faculdade, no meio dos amigos, dos playboyzinhos, e eles se acham muito filósofos, muito detentores da verdade e do conhecimento, e começam a duvidar da Bíblia, mas eles também confrontam você. O que você faz? Você sabe que muitos cristãos, eles imediatamente, mediante uma circunstância dessa, eles remessam isso para o lado da fé, né? Eles fogem do assunto apelando para a fé. Apegam-se muito com essa sua crença. Qual é a crença? A crença que não precisa estudar, não precisa dessas coisas, não, sabe? Então, não importa o quanto possa haver de evidências, ao contrário, sobre Deus existir ou não, para ele Deus existe e acabou, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou, né? Entretanto, isso não só contraria as Escrituras, como também é uma insensatez. Por quê? Você com certeza já ouviu pessoas, deixa eu colocar aqui, pessoas que dizem que não gostam de debate, para que debate, não precisa disso e tal. Só que uma pessoa que diz isso, ele no mínimo não conhece os textos sagrados, não entende sobre isso que eu vou falar para você. Olha só, a Bíblia declara, em Colossenses capítulo 4, versículo 5 ao 6, olha o que está escrito aí, ó. Portai-vos com sabedoria, para saberdes como deveis responder a cada um. Então ele está dizendo assim, ó, você tem que adquirir sabedoria, meu irmão, você tem que estudar, você tem que buscar a revelação de Deus. Aí continua, ó, Pedro insultou os crentes, como? Olha o texto, santificai
a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder, presta atenção, a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. O que o texto está nos motivando? A estudar, a adquirir conhecimento, a adquirir sabedoria, e não ficar alienado ou bitolado em uma coisa só. Entendeu aí? Ele está dizendo assim, ó, se alguém duvidar da sua fé, meu amigo, esteja pronto para defender ela, esteja pronto para provar que você está certo, esteja pronto para poder mostrar ao mundo as suas convicções concernente à fé, concernente a Deus, concernente às Sagradas Escrituras. Tem grupo de pessoas que não duvida que a Bíblia que Deus possa existir, que Cristo existiu, mas eles duvidam na veracidade da Bíblia. E eu te digo, foi por causa de Deus e de Jesus que a Bíblia chegou até nós. Bom, uma vez que eu já falei isso para você, nosso próximo slide diz assim: há erros na Bíblia? E a resposta é não. Tá? Então, veja, os críticos afirmam que a Bíblia está cheia de erros. Alguns falam até mesmo em milhares de erros. A verdade é que não há nem mesmo um só erro no texto original da Bíblia que tenha sido demonstrado. Isso não quer dizer que não haja dificuldades em nossas Bíblias. Dificuldades há, e é delas, tá, que este livro vai tratar. Seu propósito é mostrar que não há realmente erros nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não pode errar. Vamos raciocinar, vamos tratar isso de uma forma lógica, examinando as premissas. De onde tirei esse texto? Eu tirei esse texto do Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norman Glass, tá? E de Thomas Hoover. Então, são dois escritores norte-americanos que fizeram esse Manual Popular de Dúvidas e Enigmas da Bíblia que você precisa comprar, tá bom? Então, nesse livro nosso de hermenêutica, eu vou falar sobre vários aparentes contradições, usando esta fonte como referência, tá bom? Agora eu coloquei para você aqui, ó, um detalhe. Vamos lá, veja comigo, ó. Agostinho observou com sabedoria algo extraordinário. Vejamos. Se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas Escrituras, não nos é permitido dizer que o autor deste livro tenha errado, ou o manuscrito utilizado tinha falhas, ou a tradução está errada, ou nós não entendemos o que está escrito. Os erros não se acham nas revelações de Deus, mas nas falhas de interpretações dos homens. Ou seja, o erro está nos intérpretes, nos tradutores. Mas as falhas, esse sinal ali está errado, mas as falhas estão nas interpretações do homem. Eu já falei sobre isso aqui lá no início, nas primeiras aulas eu falo sobre essa questão aqui, de onde está o erro. O erro não está, presta atenção, nas Escrituras e nem no autor, mas sim no leitor, tá? Não esqueça disso, eu já falei sobre isso para você, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade, passando o slide, o que eu quero falar com você está chegando. Então, vamos agora trabalhar as pequenas aparentes contradições, tá? Coloquei aí para você, ó. Existe no capítulo 1, versículo 1, mas eu já falei isso aqui muitas vezes para você lá sobre no princípio e em princípio, né? Em princípio. Então nessa aqui eu já pulei para o versículo 14 do capítulo 1. Olha o que está escrito aí, ó. Como poderia haver luz antes de o sol ter sido criado? Aí você fala para mim assim: olha o problema, o sol foi criado somente no quarto dia, contudo já havia luz no primeiro dia. Que luz era essa? E a resposta está simples. A própria Bíblia vai te revelar. Porque veja bem,
Veja se você pega a visão. Olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: E disse Deus, haja luz e houve luz. Qual é o próximo versículo? Não seria o 4? Então, olha tanto que isso aqui é maravilhoso. Porque quando você vai para o Evangelho, segundo escreveu João, exatamente o versículo 4 diz: que luz era essa? Leia comigo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, em Gênesis, livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 3, Deus diz: haja luz, e houve luz. Quando você vem para João, o livro de Yohanan, capítulo 1, versículo 4, diz: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, você consegue entender aqui que a luz que estava ali era Cristo. Quando você lê o Salmo 119, o verso, se eu não me engano, é o 18, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra é Cristo. Tá? Então, aí está a resposta. Que luz era essa? A luz era Cristo. Porque Cristo é o sol da justiça. Porque o texto nos aponta a Cristo. Tanto baseado no texto de Gênesis como no livro de João, nos aponta a Cristo. Porque João diz que nada foi feito sem Ele. A claridade está fazendo um pouco mal aos meus olhos, então eu vou gravar a aula aqui sem essa luz, tá? Sem a luminária aqui. Então, só por aqui eu já te expliquei, você já entendeu que o sol da justiça é Cristo. Você já entendeu que a luz que iluminava tudo antes de existir sol e lua e estrela era o próprio Cristo, o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus tem um corpo de luz, tá? Então, observe que o texto está falando de quem? De Cristo. Então não tem contradição alguma. A luz do Gênesis capítulo 1, versículo 3 era o próprio Cristo. Podemos ver isso em João capítulo 1, versículo 4. Tudo bem? Próximo slide. Nesse aqui, ó, eu coloquei o capítulo 2, versículo 4. Olha o que está escrito aí, ó. Porque este capítulo usa a expressão Senhor Deus, em lugar de Deus, como no capítulo 1. Gente, olha só. Quando você lê todo o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que o nome Deus, ele aparece 31 vezes só no capítulo 1. Só no capítulo 1. Aí vem, capítulo 2, versículo 3, aparece Deus, tá? Versículo 3. Mas no versículo 4 diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia, presta atenção, em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora, esta questão aqui é muito interessante, porque todo o Gênesis capítulo 1 aparece em torno aí de 31 a 32 a 33 vezes. No capítulo 1 aparece 31 vezes, mais 2 vezes no capítulo 2, a expressão Deus, Elohim, certo? Só que a partir do capítulo 2, versículo 4, já aparece a expressão Senhor Deus. Como explicar isso? Olha aí, ó. Coloquei aqui para você, ó. No capítulo 1, olha aí, já está aqui anotado já. O nome Deus se repete ou ocorre 34 vezes. O capítulo 2, versículo 4 por diante, começa a expressão Senhor Deus. No capítulo 1, Deus é o Criador. Ao passo que no capítulo 2, Ele é o comunicador, Ele é o provedor, Ele é o sustentador, tá? Primeiro, o homem é visto em sua relação com o Criador. Daí o uso de Deus, ou seja, da expressão Deus, ou Elohim, tá? A palavra Elohim quer dizer Deus. É visto como aquele que faz aliança, e daí o emprego de Senhor Deus, o único que fez aliança com o homem.
Então, observe uma coisa. Leia com atenção o seu slide, seu PDF e observe uma coisa. A explicação para esse texto é o seguinte. No capítulo 1, Deus está criando. E como Criador, Ele é Deus. Mas Deus, Ele não queria ser apenas o Criador. Ele queria prover na vida do homem. Então, tanto que o primeiro a plantar foi Deus. Deus plantou para o único trabalho do homem ser colher. Entretanto, o homem acabou desobedecendo a Deus. E por isso Deus falou, agora tu comerás do suor do teu rosto. Mas o desejo de Deus sempre foi esse, dele prover na vida do homem. Então, no capítulo 1 aparece a expressão Deus, porque Deus ele é o quê? Ele é o Criador. Mas no capítulo 2 ele já aparece como Senhor Deus, por quê? Porque Ele é o Deus que provê. Ele vai prover na tua casa, Ele vai prover na tua vida e não vai deixar faltar para você o pão nosso, o alimento nosso. Creia somente, tá bom? Outra questão aqui muito polêmica é essa. Deus pode arrepender-se? Isso é uma coisa que me chama a atenção. E aqui eu volto lá para o início. Você precisa ter uma boa tradução de Bíblia. Você precisa ter não várias Bíblias, mas uma tradução boa. Porque veja, olha o que está escrito aqui, ó. Nesse versículo encontramos uma tradução fora de sintonia com o restante das Sagradas Escrituras. No curso, agora você vai aprender que existe aí essa questão de ter uma sintonia entre os textos para se descobrir ou para se fazer uma boa interpretação. Mas aqui você não vê essa sintonia. Então observe, ó. Veja os textos abaixo, o que diz o texto sobre o eterno Deus. Será que ele pode arrepender-se? A pergunta é, será que Deus de fato se arrepende por algo que ele fez? Será que Deus não tem outra explicação lógica para a questão do arrepender-se de Deus aqui? É só você ter uma versão de Bíblia boa. Olha só. Na Almeida Revista Corrigida diz assim, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não confirmaria. Vamos ler comigo Jeremias 26, verso 19. Olha o que está escrito aí, ó. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá, antes não temeu ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. Observe que em Número capítulo 23, verso 19, fala que Deus não é filho do homem para que minta nem para que se arrependa. Agora em Jeremias 16, 19 diz o quê? Olha o que está escrito aí, ó. O Senhor não se arrependeu. Irmãos, arrependimento, vocês podem ver muita coisa em Deus, mas uma coisa que você não vai ver é arrependimento. Deus não se arrepende por deixar de fazer algo ou por ter feito algo. Quando Ele fez, Ele já sabia o que estava fazendo. Mas não para por aqui não. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Olha aqui, ó. Faça a sua análise e perceba que melhor tradução seria Deus se aborreceu. Não é Deus se arrependeu, mas a melhor tradução, nas melhores cópias dos originais, está escrito aborreceu-se. Irmãos, arrepender é uma coisa, aborrecer com algo é outra coisa. Deus não se arrependeu de ter feito você, Ele se aborreceu por ter nos feito, ou povo incrédulo, ou povo que dá trabalho. Aí continua aqui, ó. Deus se arrependeu. Arrependimento é fruto de fracasso ou algo mal planejado. Nós sabemos que Deus não fracassa, nem faz nada mal planejado. Agora leia na Bíblia israelita, na sexta versão, como esse texto aparece. Olha só. É uma boa tradução, tá? Mas a Bíblia israelita também tem erros, tá, pessoal? Ó, faça a sua análise e perceba que a melhor tradução seria Deus aborreceu-se e nunca jamais Deus se arrependeu. Como você viu anteriormente,
eu mostrando para você, nenhum dos versículos dão base, serve como referência para poder dizer que Deus se arrependeu. Então, observe, a palavra mais aproximada dos originais seria aborreceu-se, tá? Olha só, vou pegar aqui para você a Bíblia Viva, tá? Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. Vamos ver o que diz aqui. Ó, capítulo 6. Aqui diz assim, ó: então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. Então, observe, não é algo que eu estou dizendo. A própria Bíblia está escrito aí. Você com certeza já leu também. Deus se arrependeu. Só que, qual seria a ideia disso? Irmãos, arrependimento, na lógica, na visão, para Deus, é um fruto de fracasso. É algo mal planejado. Por exemplo, eu não estou dizendo que esse arrependimento aqui é aquele arrependimento que você tem que se arrepender com um tipo metanoia, porque a palavra metanoia significa mudança de vida. Não é esse arrependimento que eu estou falando. O arrependimento que eu estou dizendo é quando é algo mal planejado, quando é algo que dá errado. E Deus não faz nada errado. Então, essa expressão aqui, ela não combina com Deus. É como se Deus não tivesse planejado algo, é como se Deus tivesse feito algo mal feito. Então, qual seria a melhor tradução? Deus aborreceu-se. Tem uma Bíblia que eu gosto muito dela, que é a Bíblia israelita. Ela também contém erros, mas ela também tem muitos acertos. E um está aqui, ó. Olha só. Ela é uma boa tradução, tá? Ó. Então Yahvé se aborreceu de haver feito o homem na Éredes. Isso lhe pesou no âmago. Essa palavra aqui, ó, a Éredes, quer dizer exatamente terra, tá? Então, Deus não se arrependeu, porque ele não é filho do homem para que minta nem para que se arrependa. Deus não se arrependeu, a questão é, Deus aborreceu-se de ter feito o homem. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Bom, uma vez que eu mostrei para você o capítulo 6 do livro de Gênesis, agora permita-te mostrar algo aqui no capítulo 22, versículo 2. Olha como está escrito: como Isaac foi chamado de único filho de Abraão, se este já tinha também Ismael. O problema aí, o problema. Olha o problema. Abraão recebeu a seguinte instrução, em Gênesis 22, 2. Toma o teu filho, teu único filho, Isaac. Entretanto, Abraão tinha Ismael muitos anos atrás. Ele tinha ainda outros filhos, como você pode ver no capítulo 25, versículo 6. Agora, a questão é, por que Deus fala para ele, teu único filho, sendo que ele tinha? Porque Deus considera o que você considera. Essa é a primeira lógica. Para Abraão, para a nação, aquele filho, Ismael, não era bem um filho de Abraão. Permita-te mostrar algo. Vamos continuar lendo aqui, veja bem. Ó, naquela época, os filhos de concubinas não eram contados como herdeiros da promessa de Deus. Era filho de uma concubina? Era um fruto assim de um relacionamento fora do casamento? Era fruto de uma traição? Para Deus, esse filho não era considerado um herdeiro, era um bastardo. Por isso que Davi é maltratado, é por isso que Davi é perseguido pelos irmãos, por isso que o pai não olha para Davi como alguém que realmente ia ser chamado e consagrado por Deus, tá? Então aqui você consegue entender o porquê Jessé pensou que não fosse Davi, porque nenhum profeta colocou-se de pé para ungir Davi, porque ele também pensava que Davi não era um herdeiro, que Davi não era digno, porque ele não era tido como filho filho de Jessé. É tão tanto que ele fala assim, eu tenho um, mas ele esqueceu, porque na contagem dele, Davi não era filho, só tinha 7. Eu não sei se você sabe, mas Davi era filho bastardo, tá? Por isso que ele não sentava à mesa com os irmãos para comer. Aí vem aqui, ó, coloquei para você, ó. De igual forma, Ismael
fora concebido em incredulidade por uma concubina e não era contado. E por isso ele não era contado como herdeiro da herança prometida. Ainda essa expressão aqui, ó, único filho, pode ser equivalente ao filho amado. Isso é, um filho especial. Deus claramente disse a Abraão, porque Isaac será chamado a tua descendência. Então, Deus pode ter dito para Abraão, não é que haja uma contradição aqui, porque Deus está falando assim, ó, teu único filho, aquele que tu amas, aquele que tu quer bens, aquele que de fato é herdeiro. Não é que Deus estava excluindo Ismael, porque Deus está falando com o herdeiro da promessa, tá? Eu estou só, gente, nessas aulas aqui eu vou só apresentar para você algumas coisas, eu vou tentar evitar comentários aqui, eu vou só apresentar para vocês, eu vou permitir você imaginar, você fluir nesse conteúdo, nessas ideias, nesse conhecimento, tá bom? Olha só aqui a nossa próxima aparente contradição. Olha só, José fez a barba ou foi barbeado? Olha, textos de outras Bíblias dizem o quê? Elas dizem aqui, ó. Então mandou o faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. Presta atenção na palavra. Barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a faraó. Gênesis capítulo 41, verso 14. Olha só. Iosef, que é o mesmo que José, o nome Iosef é o nome hebraico, tá? Que significa José. Era hebreu. E se tinha uma coisa que hebreu não fazia, era a barba. Isso era um mandamento. Então, qual seria a melhor tradução? Eu vou usar de novo para você a Bíblia israelita. Olha o que diz nela. Parou, mandou chamar, a palavra hebraica, tá? Iosef, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele foi barbeado. Observe, eu estou lendo o texto para você. Ele foi barbeado, mudou até a traje e apresentou-se a Parou. Então você vai ver que não é barbeou-se, mas ele foi barbeado. José, ele não fez a sua barba, fizeram para ele, tá? É uma coisa tão simples, né? Mas você precisa, como hermeneuta, saber disso, tá bom? Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 33. Olha o que está escrito aí. Jacó comprou o direito da primogenitura ou conseguiu por meio do engano? Olha o problema. Esse texto diz que Jacó pediu a Esaú que ele vendesse os direitos primogênitos, lhe vendesse o direito de primogenitura. Conta-nos que, para recebê-lo, ele valeu-se do engano. Para você entender melhor, algumas pessoas dizem que Jacó comprou, outros dizem que ele enganou. E qual é a resposta? A resposta certa para esse problema, porque não existe nenhuma contradição aqui. O que aconteceu na verdade foi, Jacó comprou o direito de primogenitura, mas a benção ele não enganou ninguém, ele pegou o que era dele por direito. Por quê? Porque a benção já era dele. Esaú, ele tomou a frente de Jacó, mas já havia uma promessa para ele, havia uma promessa para Jacó: o maior servirá ao menor. Então, a única coisa que Jacó comprou foi a sua primogenitura, porque a bênção já era dele, a bênção no outro aspecto. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Agora, o que eu quero que você aprenda e que você coloque em prática, que você entenda nessa aula aqui, é que Jacó não enganou o seu irmão. Ele não enganou o seu irmão, ele apenas valorizou o que o seu irmão não estava valorizando, porque o seu irmão vendeu a sua primogenitura, trocou algo profundo, algo especial, de grande importância por um prato de comida. Jacó valorizou já essa questão ao extremo. No nosso livro esse negócio está bem detalhadinho para você, tá? Leia lá, tudo bem? Aqui eu estou só dando uma pincelada para você. Então, entenda, Jacó comprou o direito, mas a bênção que Esaú diz, ele roubou minha bênção. Não, a bênção já era dele, a bênção já era de Jacó. Se você ler Bíblia, você está entendendo o que eu estou dizendo. Se não, meu amigo, leia capítulo 25 até o 30 que você vai entender, tá bom? Então assim, nós vamos finalizar aqui a aula, tá?
Eu estou muito cansado porque nós tivemos uma aula agora cedo de quase 2 horas de aulas. Eu estou gravando outra aula para você agora. Já são 6h30. Pensa no cara que está com sono, está cansado. Eu acho que você percebeu aí, né? Você que já está há dias me acompanhando, assistindo as aulas, tendo esse conteúdo. Você percebeu que eu estou cansado, né? Então, mas nós vamos finalizar essa aula por aqui e vamos voltar na próxima aula com mais aparentes contradições. Algumas dessas aparentes contradições que eu estou citando aqui vai estar no seu livro, outras não, outras vai estar só no slide. Então, leia tanto o seu livro quanto o slide. Se o seu livro ainda não chegou, espere ele chegar, tá bom? Que vai chegar, em nome de Jesus, tudo bem? Deus abençoe, nós se vemos na próxima aula, tudo bem?